Aleluia. Para onde iremos nós, se só Ele tem a palavra de vida eterna? O mundo, ele pode te oferecer muitas coisas, mas só Ele tem o que você precisa. Aleluia, Deus é muito bom. Repete comigo, Deus é bom. Deus é bom. Deixa eu me apresentar, eu acabei não me apresentando. Eu sou o Bruno, né? Sou líder dos jovens, né? Junto com o Rafa e com a Cíntia. Lidera aí os jovens da Rede Simeão. Cadê a Rede Simeão? Aleluia. Estou junto aí com o Rafa, com a Cíntia, com os líderes, né? Cuidando dos jovens, abraçando vocês, consolidando vocês, porque vocês são as coisas mais preciosas de Deus. E Deus, Ele tem nos concedido graça, Deus, Ele tem nos capacitado, e nós queremos ajudar vocês da melhor forma possível. Então conte conosco, deixe a gente ajudar vocês e interceda por nós. Não é fácil, mas Jesus disse, eu estou contigo. Amém? Pode se sentar, tome seu assento. Prometo ser rápido, breve. Umas 00:40 eu entrego o microfone. Cadê? Meia-noite? Vigília hoje? Opa, demorou. Vamos fazer. O Rafa mandou mensagem para mim na quarta-feira, falando, Bruno, ministra lá nos jovens. Eu confesso que eu fiquei em choque. Falei, ministrar nos jovens? Mas eu aceitei o chamado de Deus e aqui estou eu. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar para os jovens? O que Deus quer falar através de mim para os jovens? E aí eu conversando com Deus, eu estudando a palavra, me veio no coração convicção. E aí eu comecei a estudar, o tema da minha ministração é convictos em Deus. E aí eu comecei a estudar o que seria convicção, o que seria ser convicto em Deus. Convicção, segundo o dicionário, é a certeza inabalável de que algo é verdadeiro, ou seja, uma crença firme e segura sobre algo. Então, ser convicto em Deus significa ter uma fé firme e inabalável, viver de acordo com os princípios de Deus, sem que as circunstâncias elas mudem. Jovens, vocês foram chamados, vocês têm uma chama dentro de vocês, que não é a circunstância que tem que mudar vocês, mas é vocês que tem que mudar a circunstância. Existem 4 jovens na Bíblia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses são claramente 4 jovens que mudaram a circunstância na vida deles. Daniel, o rei, ele queria oferecer a comida dele. E a comida do rei era uma comida oferecida a outros deuses, não tinha nada a ver com Daniel, não tinha nada a ver com a identidade que ele tinha em Cristo. E ele se absteu disso, ele falou, eu não quero isso para a minha vida. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho convicção de quem eu sou em Cristo. Da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei queria que eles adorassem a estátua de ouro. Mas eles adoram somente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe outro Deus a não ser o nosso Deus e Pai. E eles não se prostraram, eles não se renderam, porque eles tinham identidade, eles eram convictos no Senhor. E eu quero, essa noite, falar alguns pontos importantes, que faz com que você seja um jovem convicto em Deus, ou impede isso de você ter uma convicção total em Deus. E o primeiro tópico, o primeiro importante que eu acho, que é o mais importante de todos, é o cuidado com a nossa língua. Porque a língua, embora seja um órgão tão pequeno em nossas vidas, ele é capaz de destruir sonhos, famílias, casamentos, destruir a sua vida. Tudo que você sonha e deseja, ele é capaz de destruir. A língua tem esse poder. Coloca para mim Tiago 3, do 5 ao 6. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Como eu falei, a língua, embora ela seja um órgão tão pequeno em nossas vidas, ela é capaz de consumir todo o nosso corpo.
E a Bíblia ela faz essa comparação como se fosse uma grande floresta e uma pequena faísca de fogo, ela consome e acaba com tudo. Toma cuidado com a sua língua, toma cuidado com o que você fala. A sua boca, jovem, você tem que pregar, edificar a vida das pessoas. Você tem que falar coisas que trazem vida e não morte e não destruição. Efésios 4:29. Nenhuma palavra maldita saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que o ouvem. Você precisa edificar a vida das pessoas. O mundo em si só já está se destruindo sozinho, mas você precisa, como boca de Deus, edificar, trazer vida e vida em abundância sobre a vida dessas pessoas lá fora. Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E a pergunta que eu faço a vocês, jovem: a sua língua é um túmulo onde só sai desgraça, onde só sai morte? Ou sua boca é uma fonte de vida? O que você tem declarado lá fora? Porque na igreja é fácil levantar a mão, adorar, fazer o que quer. Mas e na sua escola? E no seu trabalho? O que você tem pregado? O que você tem falado? Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Também Mateus 5:37. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Você tem que ter convicção no seu falar. Você precisa saber, ter convicção, você tem que dizer sim ou não. Não adianta você falar, eu digo sim para Deus, mas aí chega o momento, chega a hora que Deus ele quer te usar, quer te abençoar, e você fala, não é o momento, não é agora. Você tem que estar convicto na sua decisão, no seu posicionamento. O Aviva Jovem precisa disso, de convicção. A convicção, ela nos faz pessoas de palavra e de caráter. O mundo, ele vive na relatividade. Para mim, tanto faz, eu falo o que quero, eu falo o que acho, eu faço o que eu quiser. Mas Deus, ele tem nos chamado para que através da nossa boca nós venhamos trazer vida e verdade. O mundo, ele quer plantar engano em nós. O mundo, ele quer que nós abracemos a mentira. Mas nós somos o filho da verdade. Nós pertencemos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que fala toda a verdade. Em Daniel 1:8, como eu já tinha dito, ele não se contaminou com a comida do rei. Vamos ler só para que vocês entendam. Contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Como eu disse para vocês, Daniel, ele tinha convicção. Essa comida era oferecida a deuses, a outros deuses, outros demônios, mas ele teve convicção naquilo e ele não se entregou a isso. É um prazer momentâneo. O mundo, ele quer colocar tantas coisas sobre a vida de vocês, mas se vocês são convictos, vocês não vão se entregar, mas vocês vão ter posicionamento. João 8:32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, ele é a verdade. E ele fala para nós buscarmos ele, porque quanto mais nós buscamos, mais nós somos livres, mais somos libertos e mais nós somos restaurados. Quantos querem ser livres? Quantos querem ser curados pelo Senhor? Se vocês estão nessa noite aqui, é porque vocês querem buscar mais a verdade, que é Jesus Cristo. E pode ter certeza que Deus, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele vai transformar a sua vida. Segundo ponto que eu quero chegar, eu quero falar sobre o famoso crente Raimundo. Já ouviu falar do crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo? E o crente Raimundo, baseado na palavra, coloca para mim Apocalipse 3:15. Conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. O crente Raimundo, ele não tem convicção de nada. Ele não sabe se ele é de Deus ou se ele é do diabo. Ele não sabe se ele é dos céus ou se ele é da terra, do mundo, do inferno.
Tem muito crente imundo na igreja. E está na hora de vocês se posicionar. Ou você é ou você não é. Ou é sim ou é não. Decida. Sai do muro. Acho que todo mundo conhece essa história do muro. Existe um homem em cima de um muro, a qual um lado existe os anjos clamando, proclamando: vem para o meu lado. Mas existe o outro lado, a qual os demônios estão tranquilos, não estão se preocupando com aquele homem. E aquele homem questiona: por que os anjos estão aqui implorando para eu ir para o lado deles, e vocês, demônios, estão de boa, tranquilo, não falam nada? E os demônios respondem: é porque o muro é meu. A indecisão, a falta de convicção já pertence ao diabo. Ou você escolhe, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para servir dois senhores. Está na hora de vocês se posicionarem. Outra coisa, estou cansado de ver os mesmos jovens aceitando Jesus 15 vezes. Todo culto de jovem, vejo o mesmo jovem aqui aceitando Jesus. Fala: meu Deus do céu, misericórdia. Gente, aceitar Jesus é uma vez só. Quando você entra na igreja pela primeira vez e entende que Jesus, ele é o Salvador da sua vida, é pronto, acabou. O voltar para Jesus é igual ao filho pródigo. Ele estava na presença do Pai, ele vivia com o Pai, mas por decisão dele, ele saiu. Lá na frente ele volta, porque ele reconhece que tudo que ele viveu no mundo, aquele vazio dentro dele, só o Pai podia preencher. Então tenham convicção disso. Vocês são filhos amados de Deus, independente do que aconteça, mas exige posicionamento. Filho de Deus se posiciona. O terceiro ponto que eu quero chegar é sobre santidade, a qual sem ela ninguém verá a Deus. Coloca para mim Hebreus 12. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é o estado de ser separado e dedicado a Deus, refletindo pureza, moralidade e devoção plena à vontade de Deus. Resumindo, a santidade é viver longe do pecado. A santidade é viver para Cristo, estar em Cristo. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Se você sabe, por que permanece no pecado? Se você sabe que o pecado gera morte, por que você insiste em permanecer no pecado? Esse é o caminho talvez mais fácil. Coloca para mim Mateus 7:13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. O caminho da salvação, ele realmente é muito difícil. É só para aqueles que querem. É só para aqueles que decidem. Muitos entram pela porta aberta, pela porta ampla, porque é o caminho mais fácil. O pecado é bom? É ou não é? Se não fosse bom, a gente não cometeria ele todos os dias. Mas o melhor é a santidade em Deus. O melhor é o nosso caráter em Deus. É fácil? Não é. Nunca vai ser. Mas como eu falei e volto a repetir, Jesus, ele prometeu: eu estou contigo. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E agora, nesse exato momento, ele está à direita do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós, querendo que nós vençamos junto com ele. Coloque Isaías 59:2 para mim. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. O pecado impede você de ouvir a voz de Deus. O pecado impede você de ver a glória de Deus. E por que você ainda insiste em permanecer no pecado? Romanos 5:12 diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Através de um homem, Adão, que pecou no Éden, trouxe consequência para todos nós. Mas também através de um homem, Jesus Cristo de Nazaré, hoje nós temos vida e vida em abundância.
Jesus, ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele entregou todo o sangue que ele tinha, para que hoje nós pudemos ter vida, para que hoje nós possamos gerar vida na vida de outras pessoas. É para isso que Deus, ele tem nos chamado. 1 Pedro 1: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Efésios 1:4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A santidade não é um pedido de Deus, por favor, seja santo, por favor, não pegue. É uma ordenança. Sejam santos, porque eu sou santo. Nós fomos criados para ser santo diante de Deus e irrepreensível. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos escolhidos. Então vivam em santidade. O quarto ponto que eu quero passar para vocês é: tenham convicção do chamado de Deus para a vida de vocês. Em Jonas 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas: levante-se, vai a Nínive. Jonas, porém, se levantou para fugir da presença de Deus. Quantas vezes nós temos fugido da presença de Deus? Quantas vezes nós temos abandonado aquilo que Deus tem preparado para nós? E o chamado que eu estou falando, não é um chamado de vir aqui louvar, de dançar, de servir no Aviva Produções, não é isso que eu estou falando. Mas o chamado de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. É para isso que vocês foram escolhidos, é para isso que vocês foram chamados para fazer. É uma ordenança do Senhor: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. Vocês sabem que Jesus, ele só pode voltar quando o mundo inteiro ouvir falar no nome dele? Vou provar isso para vocês na Bíblia. Mateus 24:14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se o mundo não ouvir falar de Jesus, ele não pode voltar. Todos precisam ter a oportunidade de salvação. Mas, como diz em Romanos 10, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vocês têm um chamado. O mundo está pedindo socorro. Vocês vão ficar só olhando ou vão se posicionar? Quantos querem que Jesus volte? Mas quantos estão dispostos a acelerar o processo, pregando o Evangelho de Deus? As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Vocês são nação santa, geração eleita do Senhor, povo exclusivo de Deus. Repitam assim comigo: eu aceito o meu chamado. Digam com convicção: eu aceito o meu chamado. Aleluia. O quinto ponto que eu quero chegar, e último, pretendo ser breve. Quem conhece a história de Pedro? A trajetória de Pedro? Pedro, ele era um cara que por um momento ele teve medo, mas após o reencontro com Cristo ele teve uma certa convicção. Quando Jesus ele entrega aos fariseus para ser interrogado, para ser crucificado, Pedro ia seguindo Jesus pelo pátio onde ele estava e se aproximava para entender o que iria acontecer com ele. E 3 vezes Pedro foi reconhecido, dizendo: esse cara anda como ele, esse cara fala como ele é um deles. Mas Pedro 3 vezes negou. Será que muitas das vezes nós nos temos negado Deus sobre as nossas vidas? Será que as pessoas da sua escola, do seu trabalho, sabem que vocês são cristãos? Ou será que você é o famoso crente 007, ninguém sabe, ninguém precisa saber? Vocês precisam ter convicção de quem vocês são em Cristo. E avançando na história, após a ressurreição de Cristo, ele se encontra com ele, e coloca João 21 para mim, que vocês vão entender o contexto dessa história. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava ele? Jesus, ele restaura Pedro, a qual na primeira vez negou Jesus, por medo, não tinha convicção. Mas após esse reencontro com Jesus, ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu para aquilo que ele foi escolhido por Jesus. Então eu peço a vocês, sejam convictos. Lança fora todo medo. Lança fora tudo aquilo que te impede de confiar plenamente no Senhor. Pois Ele te perdoa, Ele te cura. Mas é necessário ter convicção. É necessário acreditar. Repita comigo: eu sou um jovem convicto. Tenho plena confiança e fidelidade no Senhor Jesus. Pois sei que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Basta sermos convictos e confiar nele. Amém? Fique sobre os seus pés. Eu lembrei de uma brincadeira que eu fazia com os jovens, que eu gritava: vamos, vamos, vamos. Quem lembra dessas brincadeiras que eu fazia? Eu nunca expliquei a origem, né, desse meme raro aí. Eu fui convocado no prédio a qual eu trabalho para ser o brigadista lá do prédio. E eu era responsável como rastreador, ou seja, se o prédio estivesse pegando fogo, eu iria lá, iria evacuar todas as pessoas do setor que eu estava e iria fazer com que eles fossem para a escada de emergência. E durante todo o treinamento, o treinador ficava: vamos, vamos, vamos. Por quê? Ele explicou lá o motivo. O prédio está pegando fogo, pense comigo. Tem muita gente para sair do prédio. E ainda tem um louco gritando: vamos, vamos, vamos. A pessoa não vai querer ficar no prédio, gente. Ela vai querer sair imediatamente dali. Então é por isso que surgiu o vamos, vamos, vamos. Mas agora falando mais sério, eu usei isso para contextualizar. Porque existem jovens aqui dentro que estão como se fosse dentro de um prédio consumido pelo fogo. E esse fogo, ele se chama depressão. Esse fogo, ele se chama ansiedade, crise do pânico, vontade de se matar, depressão. E essa pessoa, ela não consegue achar a saída. Mas tem uma voz do lado de fora, Jesus Cristo de Nazaré, gritando: vamos, 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 eu tenho vida para você. Vamos, 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 eu quero te restaurar. Vamos, 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 eu tenho um chamado para a sua vida. E eu gostaria de perguntar quantos essa noite gostariam de aceitar ou voltar para Jesus. E eu queria ser rápido, porque esse prédio ele está sendo consumido. E é uma decisão sua, ou você sai ou você morre. Ou você vive para Cristo, ou você fica lá, sem ninguém, sem nada. Então todos que quiserem aceitar ou voltar para Jesus, venham.